sabendo o que é prioritário na vida. Essa sobriedade também é exigida das mulheres idosas, em Tito 2:2, e das mulheres que exercem funções diaconais na igreja, 1 Timóteo 3:11. Veja a aplicação desse termo. Com relação à seriedade, a palavra grega indica uma pessoa que é séria nas coisas espirituais. Tal pessoa não deve ter a reputação de um palhaço, de alguém que distrai pessoas. Contudo, isso não significa que ela deva evitar o humor que qualquer bom líder é capaz de ter. Alguns homens são frívolos mentalmente, mas quanto mais eles servem a Cristo e observam a vida, mais eles veem as coisas da perspectiva de Deus. E à medida que o tempo passa, a frivolidade deles é temperada por seu entendimento aumentado da desgraça que a desobediência a Deus traz. Isto é parte de uma pessoa sóbria. Isto não significa que uma pessoa não deva rir dos momentos bons da vida, mas até o humor deles é cheio de seriedade de vida e de ministério. Com respeito ao bom julgamento, num sentido mais amplo, a palavra grega sofrona fala de uma pessoa com uma mente segura. Essa pessoa não é tempestuosa, mas ponderada e precavida nos julgamentos que faz. A ideia de seriedade contém essa ideia de ponderação. Veja ainda com respeito ao pensar correto. Uma vida disciplinada é o produto de uma mente disciplinada. Essa espécie de pessoa pensa a respeito do que é realmente importante, não nas coisas insensatas. Filipenses 4:8 fala que nós temos que pensar nas coisas santas, nas coisas puras, e aquele que possui sobriedade vence as luxúrias da carne por treinar sua mente a responder à verdade de Deus. Isto é possível somente através do poder reinante de Cristo em sua vida. Filipenses 4:13. Agora, há mais uma qualidade moral no texto de Timóteo. É necessário que o presbítero seja modesto. A tradução melhor para modesto é, curiosamente, ordeiro. Veja a definição do termo. A palavra grega cosmios, que é traduzida como modesto, vem da raiz cosmos, que em seu sentido geral se refere a uma integração entre os valores humanos, divinos e satânicos. Um homem de boa conduta aborda todos os aspectos da sua vida de uma maneira ordenada. Esta espécie de pessoa cumpre com esforço os seus muitos deveres e responsabilidades. Sua mente disciplinada produz ações disciplinadas, boa conduta, uma vida ordenada. Isto é ser modesto. O oposto de cosmos é caos. Os presbíteros não podem ter um estilo de vida caótico sem a devida ordenação. Esta é a razão por que ele deve ter, em alguma medida, o dom de administração, a fim de estabelecer prioridades. O ministério do presbítero não permite que ele seja desorganizado em seus planos e na execução de suas atividades. Os presbíteros não podem realizar efetivamente seu ministério quando não se concentram de uma forma sistemática na execução do seu trabalho, a fim de poderem alcançar suas metas. Tal desordem é uma desqualificação para eles. Mas Paulo continua, ele dá outra qualidade. Está lá em 1 Timóteo 3:5, 3:3. É necessário que o bispo seja não avarento. O que seria avareza? A palavra traduzida como avareza ou não avarento é afilarguros. Ela diz respeito a alguém que não ama o dinheiro, ou seja, alguém livre do amor ao dinheiro. Isto é ser não avarento. Existe um perigo grande na avareza. O amor ao dinheiro pode corromper o ministério de um homem porque ele o tenta a ver as pessoas como um meio pelo qual ele pode obter dinheiro. Isso está lá em Timóteo 6:6-10. E é muito claro, vocês podem ler isso no texto. Mas como é que nós podemos nos livrar do amor ao dinheiro? Não podemos correr o perigo de colocar preço em nosso ministério. Não devemos medir o nosso trabalho em relação ao dinheiro, tornando-nos mercadejadores da palavra de Deus.
Devemos exercer o nosso ministério sem qualquer tipo de sórdida ganância. Um presbítero deve ser moralmente qualificado para ser bom líder na igreja local. Seus desejos devem estar focados nas coisas do alto. Ele não pode se deixar levar por pecados que maculem a sua vida espiritual pessoal. A nossa igreja deve orar para que Deus levante homens que tenham irrepreensibilidade em sua vida pessoal. Homens limpos contra quem ninguém tem nada a dizer. A nossa igreja deve orar pelos presbíteros espalhados pelo mundo nas mais variadas denominações, pois elas precisam de presbíteros que zelem por sua santidade pessoal. Precisamos de líderes espiritualmente qualificados e moralmente decentes. Agora, um outro ponto que eu quero tratar, depois de tratar da irrepreensibilidade na santidade, agora tratar da irrepreensibilidade da humildade. Essa é uma outra esfera da vida do presbítero em que ele tem de ser irrepreensível. O texto fala, é necessário que o presbítero não seja neófito, não se ensoberbecer. É necessário. É importante que essa palavra seja grifada, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O presbítero precisa ser humilde. A humildade é uma característica espiritual muito importante para um homem, para que ele exerça o presbiterato, porque ela é uma das qualificações exigidas pela Escritura para a liderança na igreja local. Embora Paulo não tenha falado de maneira clara sobre a humildade neste verso, fica evidente que ele contrasta com o orgulho espiritual. O presbítero não deve ser um novo convertido. A palavra grega traduzida como neófito, que é parecida, neófitos, significa o que foi recentemente plantado. A ideia é de que um presbítero não deveria ser um recém-convertido. Esta é a única ocorrência da palavra no NT. Qual foi o pecado em que Satanás incorreu? O pecado da soberba. E o oposto da soberba é a humildade. Por essa razão, um presbítero não pode ser neófito, porque os presbíteros jovens, via de regra, tendem a pensar de si mesmos além do que convém, desprezando alguns mais antigos na fé, julgando-se a si mesmos superiores aos outros. Um presbítero não pode ser soberbo. Paulo também fala a Tito que o presbítero não pode ser arrogante, Tito 1:7. O presbítero não pode ser visto como alguém que sempre tem a última palavra, como alguém que está certo em todos os casos. Porque isso seria demonstrar arrogância. Isso tem a ver com a soberba. Ele não deve ficar pensando ou falando de suas realizações ou mesmo do seu sucesso. Ao contrário, Deus quer homens humildes e sempre servos uns dos outros. A soberba é um pecado muito condenável. Por essa razão, a Escritura ordena que sejamos humildes, porque a Escritura diz que Deus resiste aos soberbos. O presbítero deve ser espiritualmente maduro. O oposto de neófito é o crente maduro. Um presbítero deve ser experimentado na fé. Daí o sentido da expressão presbíteros, que é a palavra grega, em que significa o mais velho, isto é, aquele que tem experiência de vida de fé. Um presbítero deve ser espiritualmente mais maduro do que os membros em geral de sua congregação. E Paulo dá as razões para essa exigência. Paulo quer evitar o orgulho comum nos neófitos. Pode haver presbíteros jovens que conheçam bastante a doutrina, mas eles mais facilmente caem na tentação da soberba do que os mais experimentados. Eles podem até ter potencialidade de conhecimento e outras habilidades exigidas para o presbiterato. Mas Paulo está preocupado com a possibilidade do orgulho deles, porque isso afetaria negativamente a vida da igreja.